Profecias capítulo 52. Aqui, como você já sabe, é uma passagem que dá prosseguimento às promessas de restauração de Israel. E, na verdade, o capítulo 52 vai mostrar justamente que após essa restauração, nunca mais passará por lá o imundo, o incircunciso. Ou seja, uma alusão à invasão de Nabucodonosor que aconteceu em 586. Mas também é uma referência ao futuro, quando Israel será restaurado e não mais será dominado por nações gentias, digamos, as estrangeiras. 52:1 diz assim: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Então você sabe que essa palavra voltada a despertar, no caso é dar a volta por cima, levantar-se, colocar-se de pé, porque a visão de Jerusalém, que representa o povo de Deus, é que estava abatida e jogada ao chão, em luto, em pranto, em dor. Então aqui ele fala assim: levanta, mudou, acabou esse período. Sião será restaurada, a cidade santa, Jerusalém, nunca mais será atacada. Veja no 2, sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém. Quer dizer, sacudir o pó daquele que estava jogado no pó e na cinza. Solta-te das ataduras de teu pescoço, que é o símbolo do cativeiro, daquele que estava preso no exílio. Ó cativa, filha de Sião, no sentido de que foi para o cativeiro, estava enlaçado com ataduras, que são ataduras, cordas, aquele que prende, aquele que oprime, e na verdade ele está dizendo: acabou esse período, e agora vocês vão retornar do cativeiro. 3, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Tipo o seguinte: vocês não foram vendidos como escravos, porque na verdade foi o Senhor que entregou o povo dele para ser disciplinado. Então, se ele não vendeu, também não tem que pagar para retornar. E eles voltarão sem preço a ser pago, porque na verdade isso é um decreto que o próprio Deus estabeleceu sobre o seu povo. 4, porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão oprimiu. Vamos entender aqui. No versículo 4, nós temos uma parte bem, digamos assim, complicada de entender, porque a pessoa lê, fala Egito, e depois fala Assíria. Aí nós devemos compreender o quê? O Egito é o símbolo do primeiro sofrimento, porque foi no Egito que Israel foi escravizado durante 400 anos. Mas após a saída foram para Canaã. E após não guardarem a lei de Deus, automaticamente foram enviados ao cativeiro. Só que a Assíria é o princípio do cativeiro, porque o reino do norte foi conquistado pelos assírios. Então, na verdade, quando se coloca peregrinar lá no Egito e depois a Assíria sem razão, é o sentido de dois sofrimentos em épocas diferentes: a opressão do Egito e o cativeiro da Assíria, que simboliza a própria Síria, Pérsia, Babilônia, etc. As dominações. 5. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por que isso? Ele quer dizer o seguinte: o povo dele foi levado cativo porque mereciam, não foi sem razão. E na verdade hoje os inimigos dão uivos, porque quem dá uivo é o lobo. E na verdade o lobo é o oposto do povo de Deus. O povo de Deus é ovelha. Então ele está dizendo que os lobos se apoderaram da herança do Senhor. E por isso o nome dele, do Senhor, é blasfemado incessantemente todo dia. Quer dizer, não é um bom comercial de Deus o povo dele fazendo tudo isso e sofrendo da forma que está sofrendo. 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou que digo: eis-me aqui. Ele está dizendo o seguinte: o povo não merece.
mas automaticamente eu farei com que eles me conheçam. Eu direi, eis-me aqui, ou seja, ainda que esse povo não conheça, ele se dará a conhecer ao seu próprio povo. 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui é uma visão de um mensageiro que é enviado para proclamar boas notícias. Por isso que fala, os que anunciam boas novas. Boas novas significam a mesma coisa que evangelho. E na verdade as boas novas é o mensageiro que vai à frente, avisando que a vitória aconteceu. No caso e no contexto, são as boas novas anunciando que o cativeiro acabou. Se você joga para o futuro, essas boas novas é justamente o evangelho que viria através do libertador, que é Jesus o Cristo. Então nós devemos aplicar para esse contexto e para o contexto futuro também. E em ambas as situações, a grande proclamação qual é? O teu Deus reina, quer dizer, ele está livrando você, guardando e protegendo. 8 diz assim: eis a voz dos teus atalaias. Os atalaias são os sentinelas, os vigias, que ficavam nas torres. E quando o mensageiro vinha correndo, eles anunciavam. Aqui diz assim, ó: eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Vejam, olho a olho verão. Isso aqui está falando não somente do cativeiro, mas eles verão olho a olho na volta de Cristo, porque eles já viram olho a olho na primeira vinda de Cristo. 9. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, quer dizer, devastação. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, quer dizer, o resgate de Deus sobre Jerusalém, a restauração do povo de Israel é a grande promessa aqui relatada. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quando ele fala desnudou o braço, é como se o braço estivesse dentro da roupa, da manta. Você já deve ter visto em filme, né? Aquela roupa grossa. Quando você estende o braço, a manta encolhe e o braço aparece. Então ele está querendo dizer o seguinte, que Deus, que estava repousando, estava quieto, agora estica o braço e as nações verão que ele entrará em favor do seu povo, que é justamente a salvação de Israel. E salvação no contexto que era Ciro, mas na frente Jesus. 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui é aquela velha história. Nós já falamos várias vezes e vamos falar mais outras. A questão de retirar, sair daí, sair do meio dela, é a colocação de sair de Babilônia. Porque Babilônia é o símbolo da opressão contra o povo de Deus. Então quando ele fala retirai-vos, sair daí, ele está dizendo sai do meio dessa gente, sai do meio da idolatria. É a mesma coisa que acontece lá no Apocalipse, e você verifica isso, 17, 18. Quando Deus manda o povo dele sair de dentro do sistema Babilônia. Então a Babilônia dessa época era o cativo. E a Babilônia do futuro será o outro cativo do povo de Deus. 12. Porque não saireis apressadamente, olha só, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Veja a conotação. Essa palavra do versículo 12, ela está nos transportando para o período do Êxodo, a saída do Êxodo. Qual é a conotação? No Êxodo, Israel saiu do Egito. E Deus fez isso com grande manifestação de poder, milagres, maravilhas, destruições, pragas. Foram 10 pragas sobre o Egito. Então saíram apressadamente, lembra? À noite, levando a massa sem o fermento, a massa não levedada. Então aqui no versículo 12,
ele está falando, completando o que veio no 11, ele fala, saí do meio dela, quer dizer, saí da Babilônia, trazendo de volta todos os vasos de ouro, aquele material que Nabucodonosor levou, e agora automaticamente eles têm que retornar com esse material. Só que ele fala assim, fica tranquilo, vocês não sairão apressadamente como saíram do Egito. Vocês antes saíram apressadamente. Ele fala assim, nem vocês irão fugindo, porque no Egito eles saíram correndo, porque o faraó estava atrás, não é isso? E quando chega no meio do mar, o exército do faraó entra atrás, e aí naquela bololô todo ali morre o exército. Ele está dizendo, não vai ser assim, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O Senhor está dizendo o seguinte, fica tranquilo, dessa vez não será como das outras vezes. Ou melhor, da outra vez. Quando vocês saíram do Egito, saíram apressadamente. Aqui não. Vocês vão sair calmamente, brandamente, porque aquele que está conduzindo, que é o Senhor, ele estará fazendo a obra na frente e atrás. Na verdade, foi um decreto dele. Então, essa saída agora é uma saída bem tranquila, um retorno triunfal à terra prometida. Na verdade, aqui será uma coisa calma, serena, tranquila, não como foi no Egito. Isso até o versículo 12. Agora, quando nós pegarmos aqui do versículo 13 para frente, vai vir a promessa da aparição do Messias com dores. Só que essa dor que vai apresentar aqui vai dar início ao quarto e último cântico do chamado servo sofredor. Lembra? Você teve os cânticos que nós já relatamos lá para trás. No 42, no 49, no 50, não é? Agora nós teremos o último cântico do servo sofredor. Só que ele começa aqui no 52, 13 e vai acabar somente no final do 53. Então esse pedacinho 13, 14 e 15 já fazem parte do cântico do servo sofredor. Diz assim, eis que o meu servo operará com prudência. Veja bem, é uma promessa de restauração. Se você ligar o fato anterior, você vai entender que ele está se referindo ao retorno do cativeiro, ok? Mas esse cativeiro aqui que ele está falando é outro. Ó. Será engrandecido e elevado e muito sublime. Então ele está dizendo que o servo dele, que é o servo sofredor, vai ser muito exaltado, vai ser colocado em honra. Veja, isso não aconteceu com Jesus na sua primeira vinda, mas acontecerá na segunda. Veja no 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Sabe qual é a conotação aqui? Você percebe que é uma mensagem de triunfo. No 13, 14 e 15, já vai aparecer esse servo sendo humilhado, sendo ultrajado. Então aqui tem um certo antagonismo. Ele fala que ele vai ser engrandecido, elevado e sublime. Mas em contrapartida diz que ele vai sofrer muito, ele vai ser desfigurado, ele vai ser humilhado, escarnecido. Por quê? Aqui tem os dois lados de Cristo. Sua primeira vinda para sofrer, mas a sua vinda final para ser exaltado. Olha aqui no versículo 15. Assim, borrifará muitas nações. O que é borrifar? É aquela água que é jogada de cima, né? É o que é chamado aspersão. Então ele está dizendo que pelo sacrifício desse servo, pelo sofrimento dele, ele vai beneficiar muitas nações. Ó. E os reis fecharão a boca por causa dele. Quem são os reis? Os líderes da terra. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Agora quem tem que entender somos nós. Vamos lá. Aqui no capítulo 52, você já percebeu que é uma promessa de restauração. E no finalzinho, o 13, 14 e o 15, já começa o último cântico do servo sofredor. E quando nós vemos o 12, quando fala, porque não saireis apressadamente e tal, ele está prometendo uma coisa mais tranquila, já percebeu? Só que Jesus veio a primeira vez e eles não receberam, então ele sofreu. Mas na segunda vez ele vai voltar para triunfar. Só que antes do triunfo tem todo o sofrimento. Por isso que esse pedaço aqui é um capítulo que mostra um sofrimento
desse servo sofredor, esse servo fiel, que por ser fiel ao Senhor, ele sofre muito, mas através do sofrimento dele, ele vai borrifar sobre as nações, quer dizer, ele vai beneficiar as nações pelo seu próprio sacrifício, pela sua própria expiação. Lembrando que não existe perdão de pecado sem expiação. No caso, o servo aqui, ele vai sofrer pelo povo dele, que na verdade foi o transgressor. Mas no 53 nós vamos entrar no ponto, digamos assim, principal dessa narrativa do cântico do servo sofredor. Por hora terminamos mais o capítulo, Isaías capítulo 52.